Mas vamos lá. Então, gente, nossa aula agora, nós vamos continuar falando sobre imperfeições, que é o capítulo, acho que 3 do livro de Callister. Depois vocês dão uma olhadinha, certo? Na última aula, nós falamos sobre monocristais, a questão dos contornos de grãos, falamos um pouquinho, anisotropia, que é a questão da variação da propriedade mecânica em relação à direção cristalográfica envolvida, certo? Ou que está sendo estudada. Falamos da importância dos defeitos, certo? O que mais? Falamos alguns conceitos importantes. Falamos dos whiskers, qual a importância dos whiskers, que são na verdade, imperfeições ou aditivos, principalmente ao ferro, para melhorar sua qualidade, certo? Falamos dos tipos de defeitos das imperfeições, que nós temos pontuais, lineares e planares, certo? As impurezas são consideradas como defeitos pontuais também, certo? Falamos dos defeitos pontuais na última aula, das lacunas, átomos intersticiais, um pouquinho do defeito de Skolkai e de Frenkel. Exemplificamos como é que funciona cada um, os tipos de força envolvida. E lacunas, né? Fizemos o cálculo de lacunas, de como determinar a quantidade de lacunas em equilíbrio com o número de sítios atômicos, né? Fizemos um cálculozinho. O que mais? Paramos aqui. Eu acho que foi aqui que nós paramos. Deixa eu ver. Paramos aqui. Certo? Então fizemos esse cálculo. Então vamos continuar, né, a nossa aula de hoje a partir de intersticiais. Beleza? Estão todos me ouvindo aí, belezinha? Todos estão vendo a tela para não ter complicação. Se está travando, aí vocês me falam aí. Tá tudo ok aqui, professor. E o chat, está todo mundo visualizando. Eu estou conseguindo visualizar porque eu agora estou no computador. Então eu sempre deixo as duas telinhas para poder visualizar bem as mensagens de vocês. Então vamos lá, né? Intersticiais. Gente, olha só. Intersticiais na verdade, são átomos extras. São impurezas que são acrescentadas dentro da estrutura cristalina do material, certo? E muitas vezes ele é o próprio átomo do cristal que está em outro local, certo? Produz distorções no retículo, consequentemente ele sofre alteração, e então aquele retículo cristalino, então ele sofre uma pequena alteração na sua forma de resistir a propriedades mecânicas, principalmente, porque muitas vezes essas impurezas permitem ali uma ruptura bem naquele local ou uma melhoria na qualidade do material, certo? Aqui eu tenho um exemplo de um intertício, né? Se vocês observarem, é um intertício que ele é pontual, né? Apesar de nós analisarmos em uma linha, mas ele é pontual, porque é um átomo apenas que sofre alteração, ou que ocasiona alteração na minha estrutura cristalina, certo? E se nós formos analisar, ele interrompe o caminho normal daquele plano cristalográfico, ou daquela direção cristalográfica, certo? E isso impede algumas características mecânicas, principalmente, ou melhora também, né? Vamos lá. Aqui um exemplo, né? Esse daqui é um intertício de um átomo diferente. Se vocês observarem, esse intertício ocasiona uma deformação muito discreta na minha estrutura cristalina. Então, muitos intertícios eles são acrescentados justamente para melhorar a qualidade do material. Se vocês observarem aí, esse átomo ele está ocupando o espaço
entre os átomos, que nós já vimos que na estrutura cristalina existem espaços entre os átomos para alguns tipos de célula unitária. Cubo de corpo centrado, por exemplo, os átomos se tocam somente na direção do cubo, no caso na diagonal do cubo, e na cubo de face centrada, por exemplo, se tocam apenas na face do cubo. Então os espaços entre eles podem ser ocupados por átomos, geralmente átomos menores, ou átomos que têm exatamente aquele espaço. E se tiver um percentual pequeno, em torno de 15%, não ocasiona alteração na estrutura cristalina. Então não é considerado como uma deformação ali no total. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos de impurezas, né? Nós sabemos que a questão por mais puro que seja o material, as impurezas, elas nós vamos ter uma grande quantidade de átomos de impurezas. Por exemplo, aqui, 99,9999% de pureza corresponde a aproximadamente na ordem de 10 a 23 átomos de impurezas por metro cúbico. Então é muito, se nós formos analisar. Certo? Mas a nível atômico parece pouco, mas é muito em nível de estrutura. A presença de impurezas promove a formação de defeitos pontuais, como nós já falamos, podem ser adicionados propositalmente, que é o caso das whiskers, né? O caso da prata, como acho que eu já até falei sobre isso. A prata pura, ela é corrosiva. Aí você acrescenta 7,5% de cobre e ele vai se tornar um material mais maleável e, ao mesmo tempo, difícil corrosão. Trabalhando sólidos, né? Soluções sólidas, o que é que nós temos solução sólida? Como eu falei, para ser uma solução sólida, os átomos precisam estar dispersos no agente dispersante, de modo que não altere sua estrutura e nem seja perceptível. Então, os intertícios, como eu falei com vocês, eles vão ocupar os espaços entre os átomos para não ocasionar alteração na sua estrutura, na sua rede cristalina. Por isso que nós chamamos de soluções sólidas. Então, vamos lá. Uma solução sólida se forma quando a média que os átomos do soluto são adicionados ao material hospedeiro. A estrutura cristalina é mantida e nenhuma estrutura nova é formada. Então, como eu falei com vocês, muitas vezes eles ocupam as vacâncias do material para não alterar a estrutura cristalina. Defeitos pontuais em razão da presença de impurezas são encontrados nas soluções sólidas, as quais podem ser de dois tipos: substitucional e intersticial. Olhe bem, intersticial e substitucional tem a ver com aquele átomo entre os espaços e também a retirada de um átomo do material da solução hospedeira, do átomo hospedeiro, e outro ocupar o lugar. Então, quando um átomo do hospedeiro é substituído por uma impureza, nós chamamos isso de defeito substitucional. Beleza? As soluções sólidas. Existem alguns fatores que nós chamamos fatores de Helmholtz, desses dois camaradas aqui. O que é que acontece? Que favorecem as soluções. Primeiro deles, fator do tamanho atômico. O átomo de impureza ele não pode ser maior que 15% do átomo hospedeiro. Em que aspecto? Se ele for substitucional, que é o que nós estamos vendo aqui agora, se ele for substitucional, ele não pode ser maior que 15%. Porque acima de 15% do raio atômico do átomo hospedeiro, você começa a alterar a estrutura cristalina, a rede cristalina, e, consequentemente, ele vai ocasionar deformações formando uma nova estrutura. A estrutura cristalina do átomo hospedeiro tem que ser a mesma do átomo de impureza. Aí vai formar a solução. Fator de eletronegatividade, você não pode ter uma diferença muito grande de eletronegatividade em relação ao átomo que vai substituir. Certo? Tem que ser muito próximo. Certo? Valências, né? Aí vem, as valências tem que ser geralmente uma valência maior, né? Ou menor, vai depender muito. Certo? E não pode ser muito grande e também
pode ser o mais perto possível uma da outra, geralmente de mais 1 para mais 2, porque não pode ser mais 1 para mais 3 ou mais 4, aí fica ruim, porque há uma alteração muito grande da eletronegatividade, entre outros fatores. Então, ó, um exemplo aqui para a gente entender: o cobre substitui o níquel substitui o cobre tranquilamente, formando soluções sólidas, devido à característica dos dois serem muito próximas. Primeiro, o tipo de estrutura dos dois, CFC. O raio dos dois, 0,128 e 0,125, muito próximo. A eletronegatividade, 1,9 e 1,8, muito próximo. E a valência do cobre é mais 1, mais 2, e do níquel mais 2. Então, ó, do cobre é mais 1 e do níquel mais 2 ou mais 2, ou seja, igual ou um pouco maior, não muito. Certo? Isso permite soluções desses dois metais. Tanto que eles se solubilizam um no outro em qualquer proporção. Posso colocar qualquer quantidade de níquel disperso no sólido do cobre, que ele vai se dissolver tranquilamente, formando ligas de diversas proporções. Aqui nós temos os exemplos, né, dos átomos intersticiais, como é que eles se comportam dentro da nossa estrutura. Então eu tenho dois modelos de intersticiais, que é o octaédrico e o tetraédrico. Se nós formos observar, aqui, ó, o que seria um átomo intersticial? Observe que na aresta temos um átomo entre os dois átomos hospedeiros. Aqui é considerado como octaédrico, certo? Aqui, gente, ó, outra forma octaédrica é quando ele fica no centro. Tá vendo? No centro. Só que essa estrutura aqui é a CFC, que é cubo de face centrado. Então, o octaédrico do CFC é na aresta e no centro do cubo. No centro do cubo, nós sabemos que na CFC não tem nenhum átomo, então fica aquele espaço, aquele vácuo ali entre os átomos. Já o tetraédrico é somente aqui, ó, seguindo esse passo aqui, ó, mais ou menos, um pouco abaixo. Tanto que já existe uma proporção em torno de 1/4, 3/4, 1/4 das direções, ou seja, dos três eixos. Anda um pouquinho no X, anda um pouquinho no Y e anda um pouco no Z. Ele sobe 1/4 de Z, caminha 1/4 de X e caminha 3/4 de Y. Já na célula cúbica de corpo centrado é um pouco diferente. O octaédrico é na face da célula e na aresta, diferente do outro que era no centro. Ele, então, ó, é tanto que as direções, a direção, o ponto, na verdade, o ponto dessa impureza é de meio para o X, 1 para o Y e meio para o Z, né? Então ele só sobe meio e caminha meio no X e vem o Y inteiro, que é na face, ok? Então ele sempre vai caminhar nenhum dos eixos, 100%, vai caminhar metade nos outros dois eixos. E o tetraédrico é diferente um pouquinho, porque ele vai caminhar 100% em um dos eixos, metade no segundo, certo? E 1/4 no terceiro. E o da aresta, né, caminha em um eixo somente, meio no outro, e não caminha nada em um dos eixos. Que no caso do Z aqui, que ele não está caminhando nada, não subiu nada. Então, esses daqui são as posições dos átomos intersticiais. Para a gente entender isso aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Calcule o raio de um átomo de impureza que se ajusta exatamente no interior de um sítio octaédrico da célula unitária CCC em termos de raio atômico do átomo hospedeiro, sem introduzir deformações na rede. Ou seja, tá aqui, quando ele fala sem introduzir deformações na rede, está dizendo vai formar uma solução sólida. Eu acho que eu já fiz esse cálculo com vocês, não já não? Mas, se vocês não estão falando nada, eu estou fazendo. Vamos lá, então, ó. Deixa eu só mudar aqui.
Então, ele está dizendo que é o átomo CCC e está no sítio octaédrico, né? O octaédrico, vamos voltar, ó. No CCC octaédrico, temos duas posições no CCC. No meio, 1 meio, ou no meio, 1 0. Aí nós temos que escolher um dos dois sítios. Podemos escolher esse ou a aresta. Aí vocês que escolhem. Qual que nós vamos fazer? Vamos fazer no... Deixa eu ver se ele falou alguma coisa. Pronto. Vamos lá. Primeiramente, ele disse que era o quê? CCC. Então, um átomo CCC. Então, como é um sistema cúbico de corpo centrado? Faz um quadrado. Aqui, certo? Nós vamos ter uma... Vocês não sabem onde é que eu acho, não, gente? É a ponteira da caneta da mesa digitalizadora, porque eu já procurei no centro, já procurei em Manuel e ninguém tá tendo, velho. E a minha já tá bem desgastada e eu não queria comprar na internet não, porque tá custando muito caro o frete. O frete que tá arrebentando com tudo. Então ele é cubo de corpo centrado, então tem um átomo aqui no centro. O átomo intersticial, no modelo octaédrico, ele fica aqui ou aqui. Certo? Então nós temos duas posições em relação à disposição octaédrica. Todo mundo está visualizando aí, gente? Gente? Sim, professor. Então, beleza. Eu toquei aqui. Tranquilo. Né? Acho que vai ser internet mesmo, mano. Não tem jeito. Vamos lá, ó. Aqui, o que é que nós temos? Eu tenho essa disposição aqui, gente, ó. É o meu parâmetro de rede A. Tudo bem? Se eu vou transpor, ó, são duas posições para o átomo intersticial na posição octaédrica do CCC. Eu tenho aqui o A e tenho aqui, ó, esse aqui. Vou botar aqui. Essa disposição aqui, ó, que é, na verdade, o Dzinho. Ok? Vamos pensar o seguinte, olha só. Vou pegar aqui na diagonal. Dzinho é igual a... Vou pegar, ó, de um ponto a outro, tudo bem? Desse ponto aqui a esse aqui. Eu vou ter um átomo com seu raio e um outro átomo com seu raio. E um espaço entre eles, certo? Aqui eu vou ter... Vou pegar aqui. Pegar assim. Certo? Então eu vou ter daqui, deste ponto até este ponto, deste ponto até este ponto, eu vou ter o valor de quem? De R. R, que é o do átomo. Esse pedacinho, que eu vou botar aqui de outra cor, esse pedacinho aqui é a disposição que eu vou ter do meu átomo intersticial, que ele vai estar exatamente aonde? No meio. Então ele vai ter aqui, ó, um valor para cá, um valor para cá, que aqui eu tenho R, e aqui eu tenho um valor de R também. Só que o R desse outro átomo intersticial. Então eu tenho dois R's. Deixa eu botar esse daqui como R pequeno, para não confundir um com o outro. Para cá, para cá. Aí eu vou ter um R aqui, ó, Rzinho e Rzinho. Beleza? Em termos gerais, eu vou ter o quê? D, que é a minha diagonal, é igual a R mais R mais Rzinho mais Rzinho. Então, Dzinho é igual a 2R mais 2Rzinho. Se a gente simplificar, T é igual a 2R mais Rzinho. Pronto. Já sei o valor de D. Beleza? Aqui. Posso escolher esse, tanto faz. Mas, vamos ao próximo.
Essa é a disposição quando eu falo na diagonal. Se for na aresta, o que é que eu vou ter? Mesma ideia. Só que aqui é a minha aresta, então eu vou ter o quê? A é igual a 2R mais 2Rzinho. Qual a diferença desse para esse? É que o valor de A aqui, o valor desse Rzinho vai ser menor do que o valor do outro R, por causa da distância da diagonal. Certo? Nós precisamos tratar isso de maneira diferente, distinta. Vamos lá. Vamos começar aqui com A. Certo? Quem é o valor da aresta? A é igual a quem no CCC? Vocês lembram? A em CCC é igual a quem? Lembrei. Vamos fazer a dedução? Vamos lá. Eles se tocam aqui, ó. Se tocam na diagonal. Então você vai ter Dzão ao quadrado. Aqui vem a diagonalzinha. É igual a Dzinho ao quadrado mais A quadrado. Diagonalzinha Dzinho pequeno é igual a quadrado mais A quadrado. Substituindo, Dzão aqui vai ser 4Rs. Então eu vou ter 16R quadrado igual a Dzinho vai ser 2A quadrado ao quadrado mais A quadrado. Substituindo, A em relação a R é o quê? Vou ter 4A quadrado mais a quarta, né, no caso. Aqui. Vai dar... Deixa eu apagar aqui. Aqui vai dar o quê? 16R quadrado. Aqui vai dar 4R, 4, né? 4, 16R quadrado é igual a 4A a quarta mais A quadrado. Aqui, simplificando, a gente pode ter o quê? A gente vai ter 16R quadrado é igual a 4A quadrado, vai dar A quadrado, 4A quadrado mais A. Mais 1, né? Oh, gente, por que eu fiz de errado aqui? Ou errei aqui numa coisa. Pera aí, gente. Não, aqui é D quadrado, ó. Não tá quadrado, não. Porque o D quadrado aqui já é o A quadrado. Então, 2A quadrado. Agora sim. Então, vai dar 16, 3A quadrado, 16R mais é igual a 3A quadrado. Substituindo, passa para lá, né? Então, A é igual a raiz de tudo, 16R quadrado sobre 3. Então, A é igual a 4R raiz de 3 sobre 3. Simplificando. Vamos usar esse daqui como referência, já ser o valor de A. Então, 4R raiz de 3 sobre 3 é igual a 2R mais Rzinho. Não é isso? Como aqui está dessa forma, melhor simplificar dessa forma aqui. Então, vai dar o quê? Vai dar 4R raiz de 3 é igual a 6R mais 6Rzinho. Vou apagar isso aqui, que já está simplificado. Aqui vai dar o que agora? Passa para lá. Eu vou ter
Não é isso aqui. Passa para cá. Vai dar 4R raiz de 3 menos 6R igual a 6R. Substituindo, calculando, né? Quanto é que vai dar? Calculadora. 4 vezes raiz de 3. 3 raiz. 6,09. 6,93. Esse valor menos 6. 0,93. Então vai dar 0,93 Rzão igual a 6 Rzinho. Se a gente relacionar aqui agora, né, em termos do Rzão, que é o meu interesse aqui, né? Então vai dar Rzinho, tem que ser o quê? Passa para lá, 0,93 R sobre 6. Calculando de novo, esse valor dividido por 6. Aproximadamente, Rzinho é igual a 0,1547. 0,1547 R. Então, o valor do Rzinho tem que ser 0,1547 do outro Rzão. Se pensar na posição octaédrica de aresta. E se for na face, como é que vai ficar? Compreenderam aí, gente? Ficou claro? Vocês compreenderam o cálculo? Então agora vamos fazer baseado na diagonal, que são duas posições, correto? Se são duas posições, então são dois valores. Vamos ver se K vai bater o mesmo valor. Vamos lá. Já sei o valor de D, segue o mesmo padrão também. D é igual a 2R Rzão, né? D é igual a 2R mais Rzinho. Só que o valor de D, aqui ó, D é igual a 2A quadrado dentro da raiz. Tudo bem? Então, neste caso aqui, ó, quem é A, que a gente já sabe, ó, então D é igual a 2 vezes 4R 4R raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor de D, certo? Então a gente vai ter que substituir esse valor aqui, ó, nessa posição. Ó, vou apagar o lado de cá porque não vai caber o cálculo. 0,1547 é o valor do outro, beleza? Só vou apagar aqui. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então vamos substituir aqui. Pô, já apaguei isso aqui também, velho. Vamos lá, então. O que é que a gente vai ter aí? Vai ser do raiz, primeiro, né? 2 vezes 4R raiz de 3 sobre 3.
igual a 2R mais Rzinho. Vamos lá. Agora aqui, o que é que eu faço? Aqui vamos resolver, né? Essa expressão dentro da raiz. Qual é a expressão dentro da raiz? Vamos lá. 2 vezes 4 vai dar 8. Tirando a raiz, vai dar raiz de 2. Raiz de R. Não tem jeito, não. Então vamos lá. Vou fazer o cálculo direto, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver. 2, que a gente vai ter que simplificar mesmo. 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Vezes 4. Dividido por 3. Vai dar 461R. Aqui, ó. Vai dar 461R. Então, raiz de 461R. Igual a 2R mais 2Rzinho. Certo, gente? Eu resolvi logo direto. Porque a gente vai ter que simplificar, que é o nosso objetivo. Dá 462, mas tudo bem. Beleza. Agora, vou fazer passar para o outro lado. Vamos lá. 461, né? Vai dar raiz disso aqui. 2,15. Então aqui vai dar 2,15. Raiz de R igual a 2R mais 2Rzinho. Passando para lá, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o que aqui? Passa para lá, vai dar 2,15 raiz de R menos 2R igual a 2R. Certo? Se a gente fosse colocar aqui, eu poderia botar também ao quadrado. Isso aqui era até melhor para simplificar. Ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Botar todo mundo aqui ao quadrado, que a gente elimina logo essa raiz, facilita a nossa vida. Aqui, se a gente levar ao quadrado, vai dar 4,61R igual a isso aqui tudo ao quadrado. Vai dar 2R mais 2R ao quadrado. Não é isso? Que aqui vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, né, gente? Para se resolver. Uma equaçãozinha de segundo grau, que o valor vai ser bem diferente desse aqui. Vocês estão compreendendo? Eu não vou fazer, senão a gente vai perder nosso tempo todo. Vocês conseguiram compreender aí, gente? E aí? Que aqui chega na equação de segundo grau. Que aqui, ó, a nossa equação vai ser em relação a Rzinho. Porque aqui vão ser valores, não é isso? Então aí você já tem noção de como é que resolve a equação. Depois, quando já sabe como deduzir. Que aqui vai dar 461R igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Normal, né? Vai dar 4R ao quadrado mais tal. Que no caso aqui vai ser A vai ser 2, ou vai ter 4R quadrado. O A, né? O B vai ser 461 menos quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vai dar 4R. 4R. Não, né, não. Esse valor menos esse aqui, ó, 461R. O valor de B vai dar 4R e o valor de C vai dar 4. Não, C não, desculpa, inverti. Que aqui vai dar a equação em relação a Rzinho, peraí. É C. Aqui é o mesmo valor aqui, só que invertido.
A vai ser 4. B vai ser 4Rzão. E, não, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai dar 6, na verdade. 6Rzão. E C vai dar... Esse aqui, ó, que vai dar 4R quadrado menos 461R. Pronto. Esse é o valor de C. Aí é só substituir na equação e vamos ter a relação com R. Só vamos usar o X positivo. Certo? Porque nós queremos saber qual é a relação de Rzinho com Rzão. Então, gente, ó. Tranquilo? Vamos lá para o próximo? Então, vocês observem que existem duas posições octaédricas. Se fosse na disposição tetraédrica, qual seria? Ó, tetraédrica. Vou botar aqui Shift F. Se fosse na disposição tetraédrica do CCC, seria aqui, ó. Tá vendo? 1, 1,5, 1/4. Esse ponto aqui, que seria, no caso, na face entre os dois, bem no meio, tá vendo? Ó? Bem no meio, e 1/4 somente de Z. Então a gente teria que calcular o R aqui, certo? O R aqui, só que ele estaria em que forma aqui? Como se fosse formando um triângulozinho, certo? Que no caso seria mais ou menos meio, 1/4. Seria bem no meio, né? Na verdade. Ele estaria bem aqui no centro da célula unitária, só que entre esse átomo central e a face de baixo, face da base. Compreenderam? Aí vocês teriam que fazer a forma de um triângulo, né? Que seria uma pirâmidezinha. Então, esse seria a distância entre o átomo e a base. Seria justamente essa altura aqui, ó. Só que metade dela somente, que aqui teria R para cá. Não é isso? Seria essa distância aqui, ó. Seria a aresta também. Só que não todo, seria só esse pedacinho do meio. Compreenderam, gente? Essas análises vocês precisam fazer. Porque quando for fazer um cálculo, já tem que saber a medida ali, mais ou menos, qual a figura geométrica que vocês vão gerar para tentar calcular essa distância. Beleza? No caso, na octaédrica, é bem mais fácil, porque é diretamente aqui. Mas a tetraédrica, que o bicho complica um pouquinho, porque ela fica bem na posição. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar essa posição tetraédrica, ela tá 1/4 de X, né? 1/4 de X. Então andou mais ou menos aqui. Ela tá onde aqui? Vamos botar... Ela tem a face. Tem o outro da face aqui e esse da face aqui. 1/4, 3/4 de Y. Ele vai estar entre os átomos aqui, ó, vai ter uma distânciazinha que a gente vai ter que pegar, né? Vem o valor de A. Ele vai caminhar 3/4 de A no Y, 1/4 de A no X e 1/4 de A no Z. Certo? Então essa é a distância que vocês vão ter que gerar aí. Essa é a análise que vocês vão fazer. Beleza? Vamos lá. Então a gente, em relação a soluções sólidas, a gente acaba aqui falando sobre essas disposições, tanto substitucional quanto a intersticiais. Vamos falar agora sobre soluções sólidas, não em relação à posição do átomo, mas sim composição. Porque as soluções sólidas elas precisam ter uma composição. Inclusive, essa composição influencia diretamente no diagrama de fase dos materiais sólidos, que nós vamos ver mais adiante. O diagrama de fases, nós temos o ponto triplo e temos o diagrama de fase binária, né, que são duas fases que nós encontramos. E essa variação da fase vai permitir se o material seja sólido ou não,
de acordo com a pressão e temperatura e a composição, claro. Como nós podemos expressar a composição de um determinado material? Aí que é o segredo. Podemos expressar ela de algumas formas importantes que são muito utilizadas na engenharia. Quais são elas? Peso, percentual em peso, percentual atômica. Olha bem, opa, peraí, como assim? Percentual em peso tem a ver com a massa. Percentual atômico tem a ver com o número de mols ou de átomos envolvidos no processo. Vamos lá. Percentual em peso. Massa de um determinado material em relação à massa do hospedeiro ou a massa total. Digamos assim, vezes 100, percentual. Gente, como é que nós vamos trabalhar aqui? Para que vocês compreendam, vocês viram em química geral, concentração de soluções. Nós temos o índice 1 e o índice 2 e sem índice. O que seria índice 1? Índice 1 é sempre o soluto. Para soluções sólidas, no nosso caso, nós não chamamos de soluto, chamamos de impureza, certo? E o índice 2 seria o dispersante, no caso lá seria o solvente, aqui a gente chama de hospedeiro. Tudo bem? Então, M1 é a massa da substância, do elemento que nós estamos levando em consideração como soluto. E o M2 seria a massa do total do hospedeiro. Certo? Tranquilo aí? Beleza. Então, nós podemos expressar em percentual de peso, que é feito dessa forma. C1, que é em relação ao soluto, ou seja, se fosse C2, seria em relação a 2, tanto faz. Só inverteria aqui a disposição. Seria M2 em cima, M2 embaixo, M1 aqui. Mas nós podemos calcular dos dois modelos. Já percentual atômico tem a ver com o número de mols. Então, primeiro nós temos que calcular o número de mols, que é número de mols do soluto 1, no caso do átomo em pureza, pegando ele, a massa dele dividido pela massa atômica. Nós vamos achar o número de mols, tranquilo. Então, percentual em número de mols é simples. Número de mols do que eu quero determinar, que é o meu soluto, ou o meu átomo invasor, ou minha impureza, como vocês queiram chamar, e o número de mols do meu hospedeiro. O número de mols total, né, que é a soma dos dois, e assim a gente vai chegar no percentual. Tranquilo? Vamos lá. Essas são as duas expressões. Deixa eu ver aqui se tem um cálculozinho para a gente fazer. Não, já deu, já. Valor. Já deu o valor, né? Mas vamos supor, para a gente calcular, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui a massa molecular. Vamos pegar o cobre. Cobre. Vou pegar a massa atômica do cobre aqui, só para a gente pegar. Ó, a massa atômica do cobre é 63,54. A massa atômica do níquel, vamos pegar aqui a massa atômica do níquel. Por que eu estou pegando níquel e cobre? Porque os dois formam soluções sólidas em qualquer proporção. Certo? Massa atômica do níquel. Oxi. Não parece não, é? Vamos botar 58 aqui. 58. Vamos supor, gente, que eu queira fazer uma mistura, uma liga de níquel-cobre, né? Quem é da engenharia elétrica sabe que nós temos vários fios de níquel-cobre que são utilizados na parte de distribuição de energia. Correto, gente? São ligas que tornam mais resistente à corrosão, principalmente o cobre, que é muito... apesar de ser muito bom condutor, mas ele tem uma problemática de corrosão quando fica exposto à temperatura aos intempéries. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos supor que a nossa liga vai ter... Vamos botar aqui uma massa qualquer, né? A massa do cobre.
massa do cobre é igual a... Vamos botar 1000 quilogramas. A massa do níquel, vou botar 50 quilogramas. Vou botar 150 quilogramas. Vamos calcular o percentual. Como é que vocês fariam aí? Vocês precisam me dizer qual é o percentual em peso e qual é o percentual atômico desses átomos. Como é que vocês fariam? Vamos lá. Quem fizer agora aí vai ganhar meio ponto lá na prova. Aí agora vocês participam. Valendo meio pontozinho aí, resolva aí para mim. Calcule a concentração em peso do cobre e níquel aqui em relação ao níquel e o percentual atômico em relação ao níquel também. Calcula aí, valendo meio ponto. Bora. Quem me entregar aí agora ganha meio ponto. Vamos lá. Massa do cobre. 60 e quanto? 63,54. Massa do níquel, eu botei como 58. A massa de níquel é 58,69, não tem problema não, viu, gente? Massa M1 é igual a 1000. E M2, M2 no caso, né? M1 igual a 150 quilogramas. Substituindo C1 em relação ao níquel, eu vou ter o que? 150 dividido por 1150 vezes 100. C1 é igual, calculadora, 150 dividido por 1150 vezes 100. Dá o quê? Deu 13,05 aproximado por cento em relação ao níquel. Se você fizer em relação ao cobre, só diminuir, você vai ter 86,95% em relação ao cobre. Certo? Percentual em número de átomos, em número atômico. Ou percentual em número de mols. Como é que a gente faz? Pega essa massa aqui e divide pela massa atômica. Só que a massa atômica aqui é em gramas, viu? Então aqui você vai ter que transformar para gramas. Vai dar, no caso, número de mols do cobre. O número de mols do cobre é igual a 1000 vezes 10 à terceira dividido por 63,54. É igual. No final vai dar a mesma coisa, né? Mas a gente trabalha em mols assim. Que vai dar quanto? Calculando. 1 milhão dividido por 63,54. Vai dar 1,57 vezes 10 à quarta. 1,57 vezes 10 à quarta. Ok? O outro, N2, ou no caso N2 aqui, né? O N1 é igual a 150 vezes 10 à terceira dividido por 58. É igual. Cento e 2, 3, dividido por 58. Vai dar 2,59 vezes 10 à terceira. 2,59 vezes 10 à terceira. Substituindo agora, C1' é igual a 2,59 vezes 10 à terceira dividido por
dividido por 2,59 vezes 10 à terceira vezes 1, ou mais, desculpa, mais 1,57 vezes 10 à quarta. Então, C1 é igual. C1' é igual. A gente vai ter aqui calculadora. 2,59. Deixa eu botar logo. VESP. A terceira. Dividido por, abre parêntese, 2,59. ESP a terceira. Mais 1,57. ESP a quarta. Aqui dá 18.000. Vai dar 0,1416. Vezes 100. Vai dar 14,16%. Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Ficou claro aí? Então, não é complexo de se trabalhar com isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Gente, aqui são as conversões, são fórmulas gerais que você pode converter um no outro. Tudo bem? Aqui, ó. Eu tenho aqui... eu tenho percentual em peso, percentual atômico. Se eu quiser converter percentual atômico, como é que eu transformo percentual em peso em percentual atômico? Eu uso isso aqui, ó. Percentual atômico, eu pego percentual em peso vezes as massas, né, individuais, só que invertidas, vezes 100. Se eu quiser inverter por em relação ao outro, só muda a fórmula. Então, cada um tem a sua fórmula específica. Certo? Isso aqui, quando C1 somado com C2 vai dar 100. Tem que dar 100. Isso quer dizer o quê? Somente para 2. Se for para 3 ou 4, aí inverte um pouquinho mais. Aqui é para transformar o quê? Em atômico, né? Massa atômica específica. Em transformar tudo em gramas. Né? Gramas por centímetro cúbico, que é a massa específica. Que é densidade, que a gente chama, né? Densidade em Rho. Como é que a gente faz? Usa isso aqui, ó. Essa formulazinha. Observe. Gente, sem linha, sem o apóstrofozinho aqui, ó. Quanto é isso aqui? É percentual em peso. Com 1, percentual em atômico. Com 2, é Rho. É o quê? É massa específica ou densidade, tanto faz. Ok? Então aqui a gente já aplica as fórmulas direto. S de K, como vocês fazerem a dedução, né? Desenvolva as equações da conversão de composição, que no caso vocês vão treinar em casa. Como sair dessas duas para essa, então aí vocês vão treinar. Porque aqui a gente pode pedir isso aqui também para vocês desenvolverem. É só substituir uma na outra, beleza? Isso aí é a parte da engenharia de vocês, parte de cálculo, que é deduções. Beleza? O que mais? Aqui, para vocês saberem a massa média, né? De cada um. Tranquilo, a fórmula também. Não, só aplicação de fórmula. Vamos utilizar aqui, agora aplicar as fórmulas para a gente calcular outra coisa. Determine a composição em percentual atômico de uma liga de 97% de peso de alumínio e 3% de peso de cobre. Como é que a gente faria a conversão? Eu quero converter, já sei a percentual em peso, eu quero agora percentual atômico. Quero sair do peso para atômico. Como é que é o peso para atômico? Eu quero peso, tá vendo, ó? Atômico. Aí eu tenho aqui em peso de massa, não é isso? Ou seja, em percentual atômico sendo calculado a partir do peso da percentual em peso. Aí, ó, só aplicar essa fórmula. Então, C'1 é igual a C1A2, vamos lá. Deixa eu só botar aqui para não... a gente colocar ali, aí fica fácil para eu não me perder.
Aplicação de fórmula. C'1 é igual a C1 A2 sobre C1 A2, que é o que tem lá, mais C2 A1. Vezes 100. Aí eu consigo calcular. Já foi dado percentual em peso. Eu sei as massas de cada um, né? Que ele deu aqui. Deixa eu ver. Cobre e alumínio. Não, tem que olhar o peso do alumínio. Peso do alumínio que eu não sei de cor. Vamos lá, acho que é 23, alguma coisa assim, nem lembro mais. Massa atômica do alumínio. 27, na verdade. 27 do alumínio. Massa atômica do alumínio é 27. E massa atômica do cobre é igual a 63, 54. Beleza? Como é que a gente calcula aqui agora? Só substituir, né, gente? Então, ó, C1 linha, que é o que eu quero descobrir, é igual a o cobre. Quem está em percentual maior é o alumínio, né? Então, vamos lá. Percentual do alumínio deu quanto na questão? Deixa eu olhar aqui. 97 de alumínio. 97% de peso de Al. E 3% em peso de cobre. Substituindo. O C1 é o cobre, que é o menor proporção. Então, C1 é cobre em cima. Vai dar 3 vezes com a massa do cobre. 63, não, 62, ó. Botei 62, mas é 63. 63,54. 63,54 dividido por percentual. Ah, não, desculpa, aqui é do... E a formulazinha é... Não é do alumínio aqui, 27, que é A2. Dividido por 3 vezes 27 mais 97 vezes com a massa do alumínio do cobre, 63,54. Tudo isso vezes 100. Então, C1 linha é igual. Vamos lá. 3 vezes 27. Tudo isso dividido por 3 vezes 27 mais 97 vezes 63,54. Vai dar quanto? 0,012. Então vai dar 0,01292 vezes... Esse valor vezes 100, né? Deixa eu botar vezes 100 logo. Vezes 100. Vai dar 1,29 com 7, 1,28. 1,30, né? Aproximadamente. 1,30. Percentual atômico. Ok? É assim que a gente aplica essas fórmulas. Tudo bem aí, gente? Ficou tranquilo? Gente, às vezes dá uma solidão quando eu tô falando sozinho e vocês não falam nada. Vocês não têm noção como dá uma solidão, um desespero. Mas é assim mesmo. Então, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, como é que a gente aplica essas fórmulas? É dessa maneira, beleza?